Oi, gente! Hoje é vídeo de terça-feira, eu não pretendia falar sobre casamento, mas eu vou falar um pouco sobre a vida de casada, depois do casamento. Gente, nessa correria de vídeo todos os dias, eu não tô conseguindo fazer algo muito elaborado. Eu queria fazer DIY, coisa aqui de casa, queria mostrar coisa de decoração, só que, gente, mês que vem eu vou estar mais tranquila. E aí eu faço coisas mais diferentes pra vocês. Enquanto isso, hoje vocês vão me ver sentada nessa cadeirinha aqui, conversando, pra variar um pouco esse mês, né? Só que não. Eu vou falar um pouquinho como foi a minha primeira semana de casada, o que eu senti, o que teve de positivo ou de negativo, e ver se vocês se identificam no futuro, ou quem já casou, como é que foi. Então vamos começar a conversar. Primeiro que vocês sabem que eu não tive essa primeira semana de casada logo depois do casamento. Foi tudo... não teve um dia certo para eu vir aqui para casa. Eu ainda fiquei morando na casa dos meus pais 4 meses. E quando a gente veio para cá foi muito assim, mãe, no dia, né, que eu decidi dormir aqui. A gente já tava trazendo, tava arrumando tudo. E aí eu falei, mãe, hoje eu vou dormir aqui com o Igor. E aí ela me mandou uma mensagem toda fofa, falando, filha, que você seja feliz nessa vida que começa. Aí foi aquele chororô que vocês já viram no diário de noiva. E aí sim caiu a ficha pra mim. Eu tentei não me preocupar até ali. Tem horas que passa na sua cabeça assim, pô, como é que vai ser? Com certeza na de vocês passa. E você se pergunta, mas você não tem noção de fato como é. Por isso que eu sempre falo pra vocês, não se preocupe antecipadamente, deixa acontecer e vê como é que vai ser. Então aproveita o tempo de noiva e quando você estiver casada, você pensa, porque não vai ser nunca o que a gente pensa, entendeu? É um sentimento que não dá pra explicar. Ao mesmo tempo, essa semana que eu vim pra cá pra casa, foi de fato a minha primeira semana de noiva. E muita coisa já mudou. Eu vou tentar falar da primeira porque eu quero fazer depois falando mesmo que mudou na minha vida de casada. Mas, por exemplo, a principal diferença que eu senti que tá no diário de noiva. Gente, eu tenho uma TV no quarto. Lá em casa era proibido. O meu pai só deixava ter televisão na sala e não podia ter nos quartos. E aqui em casa eu posso ter no quarto, eu tenho na sala, vocês viram quantas televisões tem pela minha casa, né? Você poder saber que aqui são as suas regras e que o papai não manda aqui. E essa foi uma diferença, assim, positiva que eu senti, entendeu? Poder ter o meu horário, levantar mais ou menos a hora que eu quisesse, essa relação. E ao mesmo tempo, óbvio, o que você mais sente falta é o convívio da sua casa. Você tá acostumada com aquele ritmo, com os seus pais todo dia e o seu irmão que chega da escola meio-dia, 1h é hora do almoço, meu pai vai almoçar, depois volta pro trabalho e ter esse contato e quando chega em casa a gente discutir a novela, discutir política. Esse convívio, hoje a gente discute política pelo WhatsApp. Mas antes a gente discutia ao vivo. E essa falta, assim, e principalmente a minha mãe, que eu já falei pra vocês naquele vídeo em que eu converso sobre a situação da mãe da noiva, que o meu convívio era muito grande com a minha mãe o dia inteiro, desde a hora que a gente acordava, a hora que a gente dormia. E hoje só pelo WhatsApp. Então, às vezes ela lembra de tal coisa, me manda, eu mando pra ela, ou então a gente combina de sair, de fazer alguma coisa. Mas eu sinto falta desse convívio. Mas é uma falta meio estranha, porque ao mesmo tempo, eu acho que hoje, se eu voltasse pra casa, eu sentiria falta também dessa privacidade que eu tenho hoje. Do meu espaço, do espaço meu com o Igor, de ter só eu e o Igor aqui, e principalmente porque eu fiquei 4 meses morando lá em casa com o Igor, eu ficava pensando, pra mim ainda tava legal, porque eu tava com todo mundo que eu gostava. Agora eu ficava pensando pro Igor, a dificuldade que devia ser você não ter privacidade nenhuma. E ele não tinha, né, lá em casa, apesar dos meus pais serem super tranquilos, mas você não tem a privacidade que você tem na sua casa. É uma sensação mega estranha. Não tem como eu explicar, não tem como falar o que é. Porque é uma mistura de felicidade, de uma vida que está começando e de tristeza ao mesmo tempo. É um aperto, uma saudade. É uma saudade misturada com vida nova.
e que você vai se acostumando, começando a ver as dificuldades, começando a ver quais eram as mordomias que você tinha na casa dos seus pais, quais são os novos passos, o que você vai ter que começar a fazer a partir de agora, tipo a minha dificuldade na cozinha, o tempo que eu demoro para fazer um almoço, para lavar a louça, e lá em casa era diferente, sem contar a falta que faz a comida da minha mãe todo dia, né? São coisas assim, você começa a dar valor em questões que você tinha em casa e que você não tem mais, e quando você vai lá, você valoriza muito mais e ao mesmo tempo você ganha sua liberdade dentro de casa, tanto sua quanto marido. E também a relação com o seu marido. Mas essa, na primeira semana, ainda não dá pra saber, gente. É a partir do casamento que você vai conhecendo de verdade, vendo as novidades, o quanto você muda de verdade e o quanto você tá com uma pessoa que de fato você acha que conhece, mas você descobre novas manias, novos medos, novas felicidades, o que agrada, o que não agrada. É no convívio que você vai descobrindo. O primeiro dia, sem dúvida, é o mais estranho, porque não tem como, você começa a comparar com o que está faltando, sentir falta do que você não tem mais e as diferenças em relação da sua casa e da casa dos seus pais. E ao mesmo tempo vai passando, entendeu? É um sentimento que depois você sente falta da sua casa. Às vezes eu chego na casa dos meus pais e eu fico louca para vir para minha casa, fazer as minhas coisas, ao mesmo tempo que eu gosto muito de estar com eles. Então é muito louco, gente, é tudo misturado. Acho que você começa a se descobrir, começa a ver mais as suas dificuldades, o que você dependia de fato dos seus pais, a importância que eles têm na vida de vocês. Muito mais do que, tipo assim, você tá namorando, você dorme na casa do seu namorado todo dia, mas de fato não é uma relação a dois pra sempre, entendeu? Em que você divide conta. Não sei, é diferente. Sem dúvida, o que fica mais marcante é essas diferenças que você acaba de descobrir e passa a valorizar mais ou tirar da sua vida e não sentir a menor falta, e o conhecimento de estar junto com outra pessoa e conhecê-la de fato e ela te conhecer de verdade. É um conhecimento, sabe? Tanto seu com ele, quanto um conhecimento próprio seu e a relação com seus pais e com seus irmãos. É um período muito louco que só vivendo pra saber. Mas eu acho que é um pouquinho disso que eu falaria pra vocês. Eu espero muito que vocês não sofram tanto, entendeu? Tentem não sofrer antes, deixa acontecer, aproveita esse período de noiva, que você ainda vai casar. As casadas, me contem como foi, se não foi mais ou menos isso, assim. Depois vai passando, no início é uma dor, assim, bem estranha. Mas você vai vendo que vai passando e que você tem mesmo uma nova vida e que tudo vai se encaixando. É muito perfeito, digamos assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, comente e se inscreva aqui no canal. Beijo, gente!